Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, vocês terão acesso à explicação da atividade 2 na disciplina de português, no livro Trilhas de Aprendizagens, volume 2, para os quartos anos. Esta atividade é uma atividade grande e ela está separada em 3 vídeos. O primeiro vídeo é a leitura da história Chapeuzinho Azul. Este vídeo é a primeira parte da explicação dos exercícios e depois terá um outro vídeo para explicar a segunda parte dessa atividade. Nesta atividade, nós vamos ler sobre a Chapeuzinho Azul, que é uma história que foi feita em cima da história da Chapeuzinho Vermelho. E a gente vai refletir um pouquinho sobre a preservação do meio ambiente, principalmente dos animais que estão em extinção. Então, a atividade começa falando para a gente sobre o livro Chapeuzinho Vermelho, a história. Esta história foi trabalhada no livro Trilhas 1 e aqui no canal tem vídeo de leitura dessa história. É só você procurar, vai lá na playlist do Trilhas 1 de português e você vai encontrar a leitura do texto Chapeuzinho Vermelho. Lembrando da história da Chapeuzinho Vermelho, a gente vai estudar aqui um reconto. É uma versão que ela é feita em cima de uma história que já existe anteriormente. Além da gente pensar sobre essa história, nós vamos refletir, olha aqui, sobre usos de alguns recursos da língua no nosso conto. E também nós vamos refletir sobre os personagens, lugares e elementos que recebem nomes. Então, essa atividade 2 vai ajudar a gente a pensar no nome das coisas, no nome dos seres, né? Em substantivos comuns, em substantivos próprios, e é sobre isso que a gente vai conversando aqui. Então, temos algumas formas de dar nome para as coisas. A palavra que serve para todos os seres da espécie, como por exemplo, menino, né? Gato, cachorro, né? Rua. Então, essa é uma palavra que ela é chamada de substantivo comum. E existem as palavras aqui no item 2 que dão nomes para um ser específico. Então, aquele menino se chama João. Então, João é um nome. Essa palavra João é o nome deste menino. E o nome dele é um substantivo próprio, que deve ser escrito com letra maiúscula. É isso que a gente vai estudar aqui, certo? As palavras que servem para especificar um único ser devem ser escritas com letra maiúscula, como João, São Paulo. E as palavras que elas são para designar uma espécie, né, ou um ser que não é um ser específico, ela vai ser escrita com letra minúscula, a não ser que ela esteja no começo da frase. É o substantivo que a gente chama de comum. Então, este capítulo, essa atividade, desculpem, ela começa assim. Letra A. Relembre a história da Chapeuzinho Vermelho e, de maneira resumida, escreva sobre ela. Se você precisar, você pode consultar o volume 1 do Trilhas, lá tem a história, ou aqui no canal escutar a contação dessa história. Está na playlist do Trilhas 1 de português. E aqui, nestas linhas, você vai escrever resumidamente a história da Chapeuzinho Vermelho. Lembra de usar parágrafo, letra maiúscula, ponto final. Lembra de ler o que você escreveu e fazer a revisão ortográfica antes de mandar para nós, professoras, tá bom? A leitura da Chapeuzinho Azul agora vocês vão fazer sozinhos. No vídeo anterior eu já fiz a leitura para vocês. Vocês vão ler o texto Chapeuzinho Azul, que é uma história divertidíssima, né? Da qual eu gosto demais. Aí nós vamos para a atividade C. Registre o significado de extinção. Então, aqui na história da Chapeuzinho Azul, os lobos estavam entrando em extinção. Por quê, hein, gente? O que estava acontecendo aqui? Né? Mas aqui na C não é para escrever o que está acontecendo, é para escrever o que significa a palavra extinção. Lembra quando a gente estudou o verbetes? Então, você vai procurar no dicionário, você pode fazer pesquisa no Google também. E escrever aqui, extinção, o que significa. Bem bacana, né? Bem caprichadinho. No exercício D, você gostou da história? Agora a gente vai registrar as diferenças. Olha aqui a mãozinha, ó. Diferenças entre as duas histórias. Então, primeiro, Chapeuzinho Vermelho tinha um capuz vermelho. A Chapeuzinho Azul, capuz de veludo azul, né? A Chapeuzinho Vermelho, né? Ela encontra com o lobo, né? O lobo a engana igual na Chapeuzinho Azul. Só que existem diferenças, né?
A Chapeuzinho Vermelho foi colher o que na floresta? E a Chapeuzinho Azul foi colher miosótis, que é uma flor que é azul, né, gente? A Chapeuzinho Vermelho estava levando o que para a vovó? Lê lá o texto no Trilhas 1 ou assiste o vídeo da leitura da Chapeuzinho Vermelho aqui no canal. E a Chapeuzinho Azul estava levando uma torta de amora, que é uma fruta azulada, né? E aí, quem é o vilão, né? Na Chapeuzinho Vermelho, o lobo, né? Ele come a vovó, ele come a Chapeuzinho, e na Chapeuzinho Azul, não, né? Então, vocês vão escrever tudo que vocês encontrarem de diferente nessas duas histórias. Na letra C, o que o leitor pode aprender com a leitura da Chapeuzinho Azul? A história da Chapeuzinho Azul, ela tem um objetivo. Ela vai falar para a gente de um tema que está muito discutido na atualidade, que é o quê? Né? Que é o cuidado com a preservação dos animais que estão em extinção. Então, você vai bolar aí uma resposta bem elaborada, tá bom? Letra F. No texto Chapeuzinho Vermelho, o vilão é o lobo. E no Chapeuzinho Azul, o lobo ainda é o vilão ou ele é a vítima? Quem são os vilões e por quê? Explica aqui. Na letra G. Em Chapeuzinho Azul, a vovó e a menina têm um plano. Que plano é esse? E a gente lê a história e a gente percebe que elas já executaram este plano várias vezes. Tanto é que os lobos da floresta estavam em extinção. Que plano é esse que a gente lê aqui na história da Chapeuzinho Azul e que a gente percebe que não é a primeira nem a segunda vez que elas fazem isso? Então, vocês vão escrever aqui, né? Que elas se fingem frágeis, de indefesas, né? E no final, o lobo é a vítima. Então, escreve para nós. Na letra H. Nas duas histórias, o caçador é o herói. Na Chapeuzinho Vermelho, ele é o herói porque ele salva a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. E o lobo é malvado. Na Chapeuzinho Azul, ele também é um herói. Por quê? Aí você fala, mas professora, o lobo morreu comido, por que ele é um herói? Ele não consegue salvar aquele lobo, mas a partir do momento que ele prende a vovó e a Chapeuzinho, elas são criminalizadas, né? Porque elas estão causando a extinção de uma espécie rara, ele vai impedir que elas continuem fazendo isso, por isso ele também é um herói. E você vai ler o texto de novo e você vai escrever aqui com as suas palavras, tá, crianças? Lembrem que para responder todas as questões, é sempre importante retornar ao texto. A gente para a aula de hoje por aqui, senão fica muito extenso e a gente volta com a continuidade desta atividade 2 na próxima aula. Façam com capricho uma letra bem bonita, revisa o texto e aí manda para nós, as professoras dos quartos anos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, crianças!